Seja bem-vindo à Academia Brasileira de Direito do Trabalho e ao seu universo digital repleto de informações trabalhistas e previdenciárias extremamente relevantes para o seu cotidiano, em uma verdadeira revista dos fatos e acontecimentos jurídicos, econômicos, sociais e políticos. Nas nossas redes sociais, além de muita interatividade, você encontrará notícias, entrevistas e aulas com os maiores especialistas da atualidade no Brasil e no mundo. Eu sou Gilberto Stirmer, titular da cadeira número 100, e estarei com você no universo digital da nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Bom dia, pessoal! Mais um Café da Manhã com a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. E hoje nós estamos recebendo dois queridos convidados, Paulo Henrique dos Santos Lucon e o nosso já conhecidíssimo confrade Bruno Freire. O Bruno, que todos nós já conhecemos na academia, é acadêmico, titular da cadeira 68, advogado, professor, tem vários livros escritos, artigos, um trabalho espetacular aí na área trabalhista. E o professor Lucon, conhecidíssimo também, principalmente na área civil e processual civil, e é o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil, é livre docente, doutor e mestre pela USP, é professor associado na Faculdade de Direito da USP, nos cursos de graduação, pós-graduação, integrou a comissão especial na Câmara dos Deputados para o Código, na realização aí do Código de Processo Civil de 2015, na classe de jurista, foi juiz na classe de jurista do Tribunal Regional Eleitoral, especializou-se na Faculdade de Direito de Milão, onde ali também nós temos um confrade na academia, um correspondente internacional, que é o professor Giuseppe, que também já esteve conosco na academia, e é autor de diversos livros jurídicos na matéria. E o mais importante é que o professor Lucon tem facilitado aí, como presidente do Instituto de Direito Processual Civil, tem feito vários esforços para que a gente possa aproximar esse diálogo entre o direito processual do trabalho e o direito processual civil. Só lembrando que na CLT, as nossas regras de processo civil, elas são praticamente, não diria inexistentes, mas a gente aplica praticamente quase tudo do CPC, né, Bruno? Porque nós temos uma restrição, uma limitação de normas. Claro, o processo do trabalho ele foi pensado para procedimentos muito simples, né? Não se atualizou. Nós temos aí várias questões relacionadas principalmente à questão dos recursos. Na área de execução, na parte de execução da CLT, nós temos, se eu não me engano, são 20 artigos regulando toda a execução, ou seja, sem o CPC, a gente não consegue aí resolver questões processuais. E hoje em dia nós estamos com vários temas super complexos, principalmente ligados à questão dos juízos virtuais por videoconferência, documentação. Quem é que já não pegou audiência aí, pessoal, com o empregado chegando, o empregador assim, tá tudo aqui no WhatsApp, posso juntar agora na hora da audiência? Pois é. Então, a gente vai estabelecer esse diálogo aqui, a ideia é a gente fazer um bate-papo com relação a essas interferências e essa ligação entre o processo civil e o processo do trabalho. E aí eu não sei para quem que eu jogo a primeira bola, né? Se é professor Lucon ou professor Bruno, de como que se faz como que essas últimas alterações legislativas elas afetaram aí o nosso processo do trabalho. A gente aplica tudo, a gente aplica mais ou menos. Bom, para precedente a gente já sabe que aplica toda a teoria aí do processo civil, né? Até porque tem crescido cada vez mais a questão dos precedentes, principalmente com os julgados aí que chegam no Supremo. E agora eu não sei por quem que começa, Lucon? A gente tem um diálogo aí muito estrito, não tem? Como é que a gente faz isso? Bem, inicialmente eu gostaria de cumprimentar a todas e a todos que estão nos ouvindo.
agradecer o honroso convite da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, na pessoa da doutora Tereza, que tanto se dedica à academia, dizer que também é uma alegria, uma honra dividir esses trabalhos essa manhã agradável com o professor Bruno Freire. O CPC de 2015 apresentou um dispositivo que suscitou grandes discussões, já conhecido de todos, que é justamente o artigo 15, que dispõe que, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Essa ideia, não é, a gente já vê no artigo 769 da CLT, não é? Onde está dito que, nos casos omissos, o direito processual comum será a fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas da CLT, do título mesmo. Não é? A grande questão é saber em que medida isso se aplica. Foi citada aqui a Faculdade de Direito da Universidade Estatal de Milão, e eu, quando lá estudei, já há mais de 20 anos, estudei com o professor Giuseppe Tarsia, que era o sucessor de Enrico Túlio Liebmann na cátedra, professor muito conhecido, ele era relator europeu para normas europeias de processo civil, e ele tinha um livro de processo do trabalho, porque lá eles examinam a partir também das regras do processo civil. Então, esse diálogo salutar, um diálogo das fontes, sempre vai ocorrer. Código de Defesa do Consumidor, nós também temos aqui um microsistema, mas há esse diálogo das fontes, inclusive há quem sustente que existem normas de caráter geral do Código de Defesa do Consumidor que se aplicam ao processo civil. Vejam, por exemplo, a liquidação da tutela jurisdicional coletiva, que é toda disciplinada no Código de Defesa do Consumidor. Então, hoje, não é mais possível se pensar no direito como se nós estivéssemos numa caixinha separada, imune a qualquer tipo de influência. E com o processo trabalhista não é diferente. A particularidade do CPC, e isso já vinha ocorrendo no processo trabalhista, que era a aplicação do processo civil, no CPC de 2015, eu penso, não sei se o professor Bruno tem essa mesma visão, eu penso que o Código deu um impulso muito grande de integração das normas, principalmente em decorrência de uma parte geral, muito principiológica, e que não havia no CPC de 73. O CPC de 2015 acabou sendo elaborado a partir das novas codificações com uma parte geral. E essa parte geral, contraditório efetivo, igualdade, tratamento paritário, muitas outras normas constantes da parte introdutória, não há como não se aplicar ao processo trabalhista. Então, eu penso que tem essa ideia de integração, é muito salutar, e acho também, eu sempre costumo dizer isso, que o processo civil aprendeu muito com o processo trabalhista, com experiências importantes jurisprudenciais que foram inicialmente construídas no processo do trabalho, e que vieram a influenciar o processo civil, e que, por sua vez, isso acabou ingressando no ordenamento. Então, esse diálogo permanente sempre houve, agora se potencializou, e o processo do trabalho está muito ligado a isso. Não é? O professor Bruno pertence ao departamento de processo e cuida de processo do trabalho na UERJ, lá no Rio de Janeiro. Não é? Então, eu não vejo mal nisso. Na USP tem o departamento de direito do trabalho, lá tem o direito processual do trabalho. Então, cada universidade tem a sua configuração. A título de curiosidade, na Faculdade de Direito de Milão, havia o Instituto de Direito Processual Civil e o processo penal estava ligado ao direito penal. Então, sempre tem essas configurações diversas. E, mais recentemente, eu tenho visto muito debate na universidade, Tereza, muito interessante, de ter
de nós não ficarmos em departamentos, que a tendência será a desconfiguração dos departamentos, porque existe esse necessário diálogo entre as diversas áreas do conhecimento jurídico. E no processo civil e no trabalhista não será diferente. Bruno, você acha que o direito do trabalho, então, ele tem autonomia frente ao processo civil? Como é que você vê isso? Até porque é interessante isso que o Lucon acabou de falar, né? O nosso estudo em direito do trabalho na faculdade é complicado, porque, por exemplo, tem muitas faculdades que você tem 1 ano para ver individual, coletivo e processo ao mesmo tempo. Então, quer dizer, a gente fica aí com uma dívida com o processo do trabalho. Como que você enxerga a colocação do processo do trabalho dentro dessa nova perspectiva? E aí estamos lembrando, né? 5 anos de código de processo civil novo, né? Que a gente ainda continua a chamar de novo, né? Bem, bom dia, Tereza Narras. Parabéns pela iniciativa aí dos valiosos cafés da manhã da academia. Hoje, recebendo aí o nosso presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, Paulo Henrique dos Santos Lucon, que para mim é uma grande honra dividir essa entrevista com ele, o Paulo, que eu tive a oportunidade de ser assistente dele na Universidade de São Paulo, quando eu trabalhei no escritório dele, aprendi muito processo civil com ele e temos uma convivência aí muito valiosa de aprendizado. E esse estudo comparativo, eu vejo as pessoas fazendo estudo comparativo, né, com o direito, no direito comparado, mas estudo comparativo dentro, né, com sistemas como processo civil, processo de trabalho, é algo que pouca gente faz. Eu percebo que os bons processualistas que o fazem, como é o caso do professor Paulo. Ele citou, por exemplo, o Giuseppe Tarsia. O Giuseppe Tarsia, no livro dele, ele trata de tutela de urgência. O exemplo que ele dá, né, um processualista civil, o exemplo que ele dá no livro dele, tutela de urgência, é do empregado estável que é dispensado, demitido. Então, é super importante, não é, esse estudo comparativo entre o processo civil e o processo de trabalho. E o professor Paulo colocou muito bem que, com duas colocações aqui muito pertinentes. A sua, Tereza, de que a gente tem uma missão muito grande processual na nossa legislação do trabalho. A CLT realmente é muito omissa em termos de normas processuais, e daí vem a necessidade de se recorrer constantemente ao Código de Processo Civil. E o professor Paulo colocou muito bem que houve um grande impulso nessa heterointegração de normas com o novo Código de Processo Civil, por conta do artigo 15, né, que inseriu uma nova técnica de heterointegração dessas normas, que seria a supletividade. Antes, a gente só aplicava o Código de Processo Civil quando o processo civil o processo de trabalho era omisso em relação à matéria, e perdíamos muito com isso. Como, por exemplo, na execução, atos de alienação e execução provisória que não se admitia por conta de norma expressa da CLT em sentido contrário. Com a técnica da supletividade, você pode aplicar, né, o Código de Processo Civil quando a Lei Processual do Trabalho ela não é omissa, mas ela é incompleta, ela é insuficiente. Então, com isso, nós temos uma grande aplicação. E lembro na época do Código, quando foi publicado, eu sempre gosto de falar isso, que eu achei super engraçado. O professor, na época do nosso departamento, o professor Paulo César Pinheiro Carneiro, me chamou e falou: Bruno, agora vai se aplicar tudo no processo de trabalho. Eu até brinco: não, professor, calma, ainda temos o artigo 769 da CLT, que exige uma compatibilidade procedimental, principiológica. Então, esse artigo 769 é o tempero ali em que vai se poder evitar a aplicação de normas que tragam alguma dificuldade, a celeridade do processo de trabalho. Então, nós temos um sistema hoje com aplicação muito maior, que exige uma grande atenção, e o Lucon citou aí o capítulo das normas fundamentais, que é importantíssimo, que trouxe aí princípios importantíssimos para o processo do trabalho, que estão sendo observados pela magistratura: o contraditório efetivo, a cooperação. E realmente o processo do trabalho, aí respondendo a sua pergunta da autonomia, a reforma trabalhista, ela tirou tirou bastante dos princípios, das peculiaridades do processo do trabalho, aproximando muito do processo civil.
Então, a exigência de uma petição inicial certa e determinada, antes a gente só tinha breve exposição dos fatos, a não mais possibilidade de execução de ofício pelo juiz, né, somente naqueles casos em que a parte está sem advogado. Então, isso mexeu um pouco com a autonomia do processo de trabalho. Outro dia eu fiz uma live no início da pandemia com o professor Fred Didier, a gente teve uma discussão grande em relação a isso, porque ele não admite a autonomia do processo de trabalho. E eu vejo que o processo de trabalho perdeu muitas peculiaridades que o distinguiam do processo civil, mas ainda nós temos, sim, matéria. Eu sou professor de processo do trabalho, processo do trabalho no departamento, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, está dentro do Departamento de Direito Processual. Isso foi uma briga antiga lá que o professor Barbosa Moreira conseguiu puxar e colocar o processo do trabalho, valorizando o processo do trabalho dentro do Departamento de Direito Processual. Então, realmente, esse estudo comparativo, essa heterointegração em diálogo é importantíssima. Mas o processo de trabalho mantém a sua autonomia. Mas não seria interessante, então, ter um Código de Processo do Trabalho? Ou, então, acabar com as regras processuais e vamos aplicar processo civil, fazendo um capítulo no Código de Processo Civil? Porque é interessante você falando dessa questão, agora aplica tudo. Olha, eu não sei se aplica tudo, mas quase tudo. Porque agora, na pandemia, por exemplo, uma das situações, e eu confesso que estou aplicando e os advogados estão gostando, da defesa ser juntada nos termos do CPC. Então, agora eu cito, eles juntam em 15 dias, o processo vem para saneamento e eu só levo para audiência o que está saneado. Então, e eu acho que isso é uma coisa que vai vir para ficar. Sabe quantos recursos? Olha, eu comecei a fazer isso em março, quando fechou o fórum, para os processos não ficarem parados, daquilo que eu já tinha citação, eu fiz isso. Sabe quantas impugnações eu tive de março para cá? Uma, que o tribunal rejeitou. Um mandado de segurança. E agora os advogados todos que chegaram em audiência falaram, está muito melhor assim. Porque, claro, as causas estão mais complexas. E não faz sentido eu ter que sujeitar o advogado do autor a, na audiência, olhar cartão de ponto, ficha, recibo, aquele pilha de documento para fazer manifestação em audiência, se é o caso. Porque, aliás, Bruno, a CLT não traz nem a possibilidade da réplica, independente da situação. E eu já vi advogado reclamando que tem juiz que vira e fala assim para o advogado, a CLT não prevê a réplica, logo você não tem direito a se manifestar sobre a defesa. Nossa. Em casos em que é necessário a manifestação. Aí fala, manifeste-se em razões finais. Desculpa, manifestar em razões finais, você já perdeu a instrução? Sei como é que vocês enxergam tudo isso, né? Seria interessante falá-lo com um código de processo, ou melhor, um capítulo, porque eu acho que essa é uma questão que a gente tem que discutir aí. O ano que vem a gente vai discutir várias coisas em relação à reforma trabalhista, né? Olha, eu me atreveria a dizer que seria mais interessante ter um procedimento especial no CPC. E digo isso porque eu estou bem, assim, eu tenho boa companhia comigo, que é o entendimento do professor Zé Carlos Barbosa Moreira e do professor Giuseppe Tarsa, não é? O Bruno falou que o exemplo dele de tutela de urgência é a reintegração ao posto de trabalho, que é o exemplo de Tarsa de tutela constitutiva positiva e o exemplo de antecipação de tutela constitutiva. O Código de Processo Civil, nas suas normas fundamentais, constitucionaliza o processo. Não fez nada diferente do que aquilo que foi feito no Código Civil. Então, essas regras, veja que o artigo 1º do Código de Processo Civil fala exatamente que o processo será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa Brasileira. Então, não há como aqui não se pensar no caráter geral dessas normas. E até pela idade da CLT, não é?
falta de modificação legislativa, seria mais compatível ter um procedimento especial e até tecnicamente, por técnica legislativa, seria muito mais fácil colocar isso no CPC. Eu lembro aqui que o CPC tem disciplina sobre a dissolução de sociedades, veja, e isso é direito comercial, não é? Então, e hoje os comercialistas estão estudando o processo civil para justamente interpretar essa parte. Então, não há como não haver esse diálogo. Por essa razão, eu penso que seria interessante colocar o processo do trabalho no direito, no Código de Processo Civil. Ô, Lucão, você participou aí da comissão. Eu particularmente, Bruno, não sei qual é a sua posição com relação a isso, mas eu já venho sustentando há tempo essa possibilidade, que eu acho que seria muito mais adequado. Um livro próprio dentro do Código de Processo Civil, até porque não faz sentido eu ter que repetir num ordenamento trabalhista todas as regras, vamos ficar aí na questão das tutelas de urgência, todas as regras com relação à tutela de urgência. Ou seja, para eu ter um Código de Processo de Trabalho, eu teria que copiar várias coisas que já tem no CPC, ou seja, seria fazer um código com a repetição de várias normas que já existem no outro. Eu acho que é uma burocracia que nós não estamos precisando nesse momento, né? Mas eu não sei qual que é a sua posição. Lucão, queria ouvir a posição do Bruno também com relação a isso, se a gente falaria aí num novo CPC ou não. Na área trabalhista, a gente tem discutido várias situações com relação... É óbvio que o ano que vem vai vir reforma trabalhista, acho que ninguém tem dúvida com relação a isso, ou pelo grupo do CAED, ou pelo grupo do CAED, né, que chama... ou pelo grupo esse grupo de estudos avançados que está estudando a reforma do CPC, ou por outros grupos menores que têm proposta. Inclusive, a gente vai fazer aqui na academia o seminário de direito sindical para primeiro ato, vamos dizer assim, entre aspas, político da academia, em que a gente vai pedir a ratificação da Convenção 87 no campo sindical, da Convenção 87 da OIT, e acredito que as discussões que a gente vem assistindo para a reforma não só do direito material, mas também do direito processual. E eu acho que vai ser importante isso, até o Instituto de Direito Processual, ele tem esse braço processual do trabalho, né, que o Bruno aí representa, e eu não sei, o que você acharia melhor, Bruno? Fazer um código ou fazer um livro? Eu acho que um livro seria mais fácil, inclusive, de aprovação, né, em termos legislativos. Sem dúvida. Lucão, por que isso não foi feito na reforma de 2015? Porque lá a gente já tinha uma necessidade de se autoordenar isso. Sabe que isso é uma pergunta interessante. Eu fui da comissão na Câmara e é importante lembrar que o CPC de 2015 começou a partir de uma iniciativa do Senado Federal. Então, normalmente as leis começam da Câmara e partem para o Senado. Houve o inverso. Partiu-se do Senado, foi feita uma comissão especial, dividiu-se o trabalho, em 6 meses o código estava pronto. Este anteprojeto que virou projeto e foi enviado ao Senado. Lá houve uma outra comissão que fez uma análise muito rápida, em 2 meses, depois ficou 3 anos e 8 meses na Câmara. Então, tivemos mudanças estruturais importantes na Câmara e na primeira reunião que eu fiz na ocasião, eu disse o seguinte, que se nós quiséssemos realmente fazer um código de processo civil completo, teria que haver um livro sobre o processo coletivo e mudanças da execução, porque o mundo inteiro está fazendo execução extrajudicial. E o Brasil está, assim, já está atrás, já há muito tempo. Inclusive, há projetos aí de alteração da execução para permitir a execução extrajudicial. Com relação à ideia de se colocar o processo do trabalho, eu confesso que eu nem sugeri isso, porque já seria algo muito radical e encontraria certamente resistências políticas imensas.
Se na parte de processo coletivo e na execução extrajudicial eu já encontrei resistências, e o argumento que me foi dado na ocasião foi o seguinte: olha, processo coletivo já teve reprovação, tem muita resistência na Câmara dos Deputados, é melhor a gente não mexer. E execução extrajudicial, o argumento foi esse: olha, a comissão foi constituída em 2009 e o processo de execução no processo civil foi alterado em 2006, 2005. Ou seja, a gente estaria mexendo numa lei que foi alterada 3 anos atrás. Mas eu acho que já começou atrasado. E nessa linha, nessa ordem de ideias, a minha impressão é de que não há como se imaginar uma mudança de leis de maneira demorada. E nesse ponto, eu acho que a CLT perdeu, porque demorou muito para se aperfeiçoar. Hoje em dia, a dinâmica da sociedade impõe a necessidade de alterações legislativas rápidas. Até quando se fez a comissão do CPC, se discutiu, não seria melhor alterar o CPC de 73, como vem sendo feito em vários países, na França, na Itália, não é? Então, não se faz um novo código, se faz alterações importantes, pontuais, e o código continua. Então, essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer. A segunda observação entra naquilo que eu já falei sobre as normas fundamentais. Se nós fizermos uma leitura dos primeiros artigos do CPC, nós vamos falar, puxa, isso se aplica a qualquer processo. São normas de caráter geral. Aplicar a Constituição Federal, tolitor quaestio. O processo começa por iniciativa da parte, desenvolve por impulso oficial, nada a falar. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito? Nada, nenhuma diferença. É permitida a arbitragem na forma da lei? Também nada. Então, depois vem mediação e conciliação, ou seja, são normas de caráter geral que são aplicáveis, no meu modo de ver, a qualquer processo, a qualquer método de resolução das controvérsias. Enquanto método, inclusive, no último livro da professora Ada Pellegrini Grinover, ela coloca a conciliação e a mediação como função jurisdicional, porque integra o Estado. Vejam que interessante. E se nós examinarmos as regras do CPC, há uma diretiva muito importante no parágrafo 2º do artigo 3º, quando diz que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. E, nesse ponto, o mérito é sempre do processo do trabalho, que começou esse movimento importantíssimo no Brasil de conciliação. E eu acho que, então, não há como se ignorar, evidentemente, as normas do processo trabalhista e também se ignorar essas normas de caráter geral do processo civil. Eu acho que precisamos, talvez, montar uma comissão e criar um livro ali para entrar dentro do CPC, que seria muito interessante, muito rico, e aproximaria o processo civil do processo do trabalho, e vice-versa também, né? O que você acha, Bruno? Está pronto já para poder fazer o serviço? Como é que vai ser? Nossa, é uma ideia realmente excelente, Paulo. A gente olhando o direito comparado, realmente existem códigos de processo do trabalho em Portugal, existe código de processo do trabalho na Argentina, mas na Itália, né, que é onde você estudou, realmente lá o exemplo é um procedimento dentro do Código de Processo Civil. E aqui no Brasil, realmente, né, se formos tirar as vaidades, né, dos processualistas do trabalho e ter um código de processo do trabalho, deixando a vaidade do lado, porque a vaidade sempre mais atrapalha. É verdade. Me parece que seria uma ideia sensacional, né, termos um livro dentro do CPC de processo do trabalho, né, um procedimento para a solução de conflitos trabalhistas, como é na Itália. Hoje a gente vive uma situação complicada, porque nós temos normas no Código de Processo Civil, por exemplo, a multa de 10% na execução,
que não temos na CLT e não conseguimos aplicar no processo de trabalho por conta da incompatibilidade procedimental. Eu tive a oportunidade de participar do julgamento, do incidente de julgamento de recurso de revista repetitiva no TST, em que se discutiu a aplicação da multa de 10%, e o pleno do TST, num julgamento muito apertado, fixou precedente vinculante no sentido de não se aplicar. Vejam que situação. Nós temos uma multa de 10% na execução civil e na execução trabalhista, cujo crédito tem natureza alimentar, nós não temos a multa de 10%. Então, é uma questão de lei diferenda, né? Essa ideia de se colocar, criar um livro, um procedimento de processo de trabalho e colocar dentro do CPC, realmente é excelente. As normas fundamentais, como o professor Paulo falou, elas têm total aplicação no processo de trabalho. O processo de trabalho, ele observa a Constituição também, a ampla defesa, o devido processo legal, o contraditório, todos esses princípios processuais constitucionais, eles são observados no processo de trabalho. Então, nós não teríamos nenhum óbice, realmente, a não ser de vaidades, né, de se colocar, de se criar, dentro do Código de Processo Civil, um livro para a solução de conflitos trabalhistas, um procedimento especial que teria o condão aí de resolver inúmeros problemas como esse da multa de 10%, que hoje nós não temos aplicação de multa na execução trabalhista. Aliás, Bruno, uma outra regra, você estava falando agora da questão da multa de 10%, e eu lembrei de uma outra situação, um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que ainda que o TST tenha dito que se aplica subsidiariamente o incidente, tem muito juiz que entende que não tem que ter incidente, porque o incidente ocasionaria um retardamento aí da execução trabalhista ou do procedimento trabalhista. E uma outra situação também que a gente está discutindo muito agora, aliás, a gente discutiu isso em uma das lives com o professor Mitidiero, né, com o Daniel, que é a questão do negócio jurídico processual, né? Nós temos defensores na nossa academia, né? Eu particularmente acho que tem que aplicar, o Bento Herculano também, o Sérgio, quem mais? O Bezerra, o Dalegrave, mas ainda existe uma resistência com relação à questão dos negócios processuais, né? Não sei o que vocês pensam a respeito disso, se poderiam ou não. Eu acho que um livro agregado aí no processo de trabalho, no processo civil, resolveria toda essa questão, né? Porque parece que não bastou o artigo 15, né, Lucon? Sabe que é interessante isso que vocês estão falando de não aplicação da multa, não é? Vejam que interessante, no próprio âmbito do processo civil se discutiu se aplicaria a multa de 10% na execução de título extrajudicial. Também teve uma polêmica em torno disso, da aplicação ou não. E no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na execução fiscal está havendo esse mesmo problema de não aplicar o incidente. Então, esses problemas que a gente vê são problemas, eu acredito que são problemas pontuais, que poderiam ser dirimidos a partir de uma legislação, de um livro próprio, uma disciplina própria. Eu também quero aqui destacar que não há a menor dúvida de que o movimento de uma lei nova sempre caminha no sentido de incorporar as experiências jurisprudenciais. Então, há sempre essa tendência natural de verificar aquilo que os tribunais construíram e a jurisprudência como fonte do direito. Mas, às vezes, acontece um movimento contrário, que é o chamado puxão de orelha, que o legislador fala, não, vocês estavam fazendo dessa forma, mas eu não quero, eu, legislador, não quero. E posso dar um exemplo aqui da multa de 10%, que antes do CPC de 2015 não se aplicava a multa de 10% na execução provisória. E agora, no CPC de 2015, tem um dispositivo expresso dizendo que cabe a multa de 10% na execução provisória. Outro exemplo que eu poderia dar, havia uma súmula que impedia a ação rescisória no caso de decisão omissa em relação a honorários. O CPC colocou uma norma dizendo que cabe a ação autônoma se a decisão for omissa em honorários, derrubando uma súmula do STJ. Então, eu acho que há esse movimento
Então, eu diria o seguinte, o Bruno falou de lege ferenda, de lege lata, poderia haver a instituição da multa. Então, apenas para dizer isso, pode acontecer de, numa elaboração legislativa, haver o puxão de orelha do legislador, dizendo, olha, vocês decidiram aqui que não se aplicaria a multa de 10% no processo trabalhista, mas eu, legislador, eu quero, então aplica-se, como aconteceu na execução provisória. Então, esse movimento, esse diálogo entre os poderes é muito interessante, mas não há dúvida nenhuma de que a incorporação sempre caminha no sentido da jurisprudência. Aliás, nós estamos com uma discussão grande, né, Bruno, ainda com relação à questão dos juros e da correção monetária, né? Mais especificamente da correção monetária, né? Que, sinceramente, esses dias o pessoal que faz execução na vara falou, e aí? Eu falei, então, não sei muito bem como é que a gente aplica. Falei, quer saber? Continua aplicando a CLT enquanto ela não for declarada inconstitucional nesse ponto. Agora, Tereza, um gancho aqui do que o Lucon falou, do puxão de orelha do legislador, que faz um link com um instituto que você chamou a atenção, importantíssimo, do incidente de consideração de personalidade jurídica, que é um exemplo que nós temos, Paulo, no processo de trabalho de puxão de orelha, porque o CPC trouxe o incidente, houve uma resistência enorme da magistratura. Interessante que o TST, na Instrução Normativa número 39, se posicionou pela aplicação do incidente de consideração, porque no processo de trabalho tinham várias que tinham carimbos para penhora de conta corrente de sócio de empresa, só batia o carimbo, desconsiderava e penhorava. Tudo junto, sem nem ouvir. E com a resistência ainda formada, aí a reforma trabalhista deu puxão de orelha. Ainda tem resistência. Inseriu na CLT um dispositivo dizendo, olha, o artigo do CPC que trata do incidente de consideração da personalidade jurídica se aplica no processo do trabalho. O legislador teve que dar o puxão de orelha e colocar. Porque, assim, eu tive discussões homéricas. Temos um colega, o juiz, Tereza, colega, o Mauro Schiavi, muito preparado, tem um manual de processo de trabalho, e ele se posicionava pela não aplicação. E ele falava, não, Bruno, se eu for instaurar um incidente, o devedor vai sumir com o patrimônio. Eu falava, Mauro, mas nessa situação, você tem a tutela provisória. Você pode fazer a constrição, se tiver presentes os requisitos, e postergar o contraditório. Mas o que não pode é o sócio ter invadido o seu patrimônio sem nem sequer ser ouvido, né? Então, esse é o exemplo que a gente tem, Paulo, do puxão de orelha do legislador no processo de trabalho, foi um incidente de consideração da personalidade jurídica. Ninguém impede que haja o arresto cautelar e o contraditório posticipado diferido. Não, e aliás, mesmo com a regra no CPC, desculpa, na CLT, ainda tem entendimento de que ela é inconstitucional e incompatível com o processo do trabalho, que não poderia ser aplicada. É difícil, é difícil. Então, quer dizer, realmente acho que a gente precisaria aí de um regulamento próprio. E eu acho, aproveitando já deixa, que a gente vai ter várias discussões aí com relação a essa questão dos processos, das audiências por videoconferência, né? Não sei como é que vocês estão pensando a respeito disso, como é que está isso no cível, Lucon? Porque a gente até estava conversando, né, Bruno? Existe uma resistência dos advogados trabalhistas. Quer dizer, não sei se na sua grande maioria, né? Me parece que hoje a questão tem sido um pouco mais... acho que as pessoas estão se conformando um pouco mais, mas ainda existe uma grande resistência com relação às audiências por videoconferência. E com a última resolução do CNJ aí do juízo 100% virtual, me parece que essa é a tendência. Eu já vou defender a videoconferência, eu acho ótimo, acho que garante o acesso à justiça. Bom, estou lançando um livro a respeito disso agora, esse mês, deve estar saindo já. Fiz questão de escrever com uma colega do Sul, que é advogada, a Denise Fincato, a Amália, que é servidora, e com a Amália, que também é advogada, e o Marcelo De Luca, que é servidor, ou seja, a gente juntou visões diferentes e nós chegamos à conclusão que a videoconferência não é tão ruim assim, que é o caminho, né? Não sei como é que está no processo, no direito civil isso, no processo civil, e Bruno talvez tenha aí uma visão
mais paulistana, vamos dizer assim, que a minha, ou mais a nível de Brasil. Mas eu realmente acho que a videoconferência veio para ficar e eu acho que vai ser um grande impulso aí para o acesso à justiça, não é? Olha, é muito interessante isso que você colocou agora, Tereza, porque eu acho o seguinte, que a tecnologia é algo inevitável. E como tudo na vida, há ganhos e perdas, né? Então, eu diria o seguinte, não há ganho integral nessa vida. Faria até uma piada aqui, né? O sujeito não pode ser casado querendo ter vida de solteiro, né? Então, as benesses, poder sair à noite, né? Se divertir com os amigos, né? Ou com as amigas, mas não existe, não há isso. Então, eu acho que, primeiro, a tecnologia é algo inevitável. Segundo, nós teremos ganhos e perdas. Os ganhos, a meu ver, e nesse ponto eu estou com você, eu acho que foram muito superiores. Esse ganho de acesso, isso que nós estamos fazendo agora, esse diálogo aqui, cada um na sua casa, nos seus escritórios, os advogados podendo sustentar oralmente de vários lugares. Havia uma perda de tempo, sob o ponto de vista até ambiental, esse deslocamento, gasto de combustível, gastos enormes que são incompatíveis. Essa simplificação foi extremamente importante. Então, eu imagino o seguinte, quando que um advogado poderia sustentar oralmente no Supremo, no STJ, sem pegar um avião, se deslocar até lá, ou no TST? Então, eu acho que existem muitos ganhos. Em relação às perdas, não é? Vamos falar, eu acho que tem muito mais ganhos. Eu tenho ouvido de colegas fazendo muitas audiências no Cível. Eu já fiz várias sustentações orais em diferentes tribunais da federação e funcionou muito bem. Despachos com julgadores de segundo grau, isso é maravilhoso. O ganho de tempo, de escala, de qualidade de vida é maravilhoso, não é? Você não ter que se deslocar, perder 2 dias para fazer uma sustentação oral, ficar no tribunal ouvindo as sustentações dos outros, não é? Isso é muito complicado. E ao mesmo tempo, o advogado perdendo tempo, o juiz também aquela confusão que tem normal de sustentações orais, esse gasto com espaços públicos imensos. Nós vamos ter que repensar uma série de conceitos. E eu acho que a tecnologia vem para mudar esse estado de coisas e mudar a nossa perspectiva de vida. Existem alguns problemas, e aqui eu diria que isso vem sendo dito por muitos advogados trabalhistas, no cível nem tanto, principalmente no penal, que é a oitiva de testemunhas. Como é que faz? Como é que você vai controlar uma testemunha? Como se controla essa visão de que a testemunha não pode ser influenciada, não é? Isso a gente sabe que tem até no processo físico, né? na audiência presencial, isso também existe, não é? Não há dúvida nenhuma. Nos procedimentos perante a justiça estadual e federal e nos procedimentos arbitrais, tem se adotado a videoconferência para oitiva de testemunhas. Inclusive, há regras em certas câmaras de arbitragem, eu citaria aqui a AmCham, né, que é a Câmara de Comércio americana, não é? A Câmara Americana de Comércio, já tem diretivas muito importantes, regras, dizendo que como as testemunhas devem se conectar à plataforma antes do horário de sua inquirição, devem ficar num ambiente isolado, a secretaria pode conferir o ambiente, se tem alguém ou não no ambiente. Ou seja, existem alguns certos cuidados que podem ser adotados. Isso pode ser feito em regimento interno dos tribunais, em regras internas. E eu acho que não é um caminho sem volta. Eu tenho a impressão de que isso tem que ficar,
porque era um absurdo a gente pensar nesses gastos todos com deslocamento, a perda de tempo, a eficiência. Se nós estamos falando de normas gerais aqui, normas fundamentais, um dos princípios inerentes à jurisdição é a eficiência. Então, eu vejo com bons olhos e vejo como um caminho inevitável. Bruno, o que você pensa aí? Vai ficar com a gente no processo do trabalho ou vai ficar só no processo civil? Eu penso que o Lucon colocou da economia de tempo e de dinheiro com esses atos realizados por videoconferência realmente é uma situação irreversível. Eu, por exemplo, assim como com certeza o professor Paulo, eu pegava uma média de 2, 4 aviões por semana, porque eu tenho escritório em São Paulo, tenho escritório no Rio, advogo no TST também, eu já peguei avião para Brasília para falar 15 minutos com o ministro e voltar para São Paulo. E hoje eu faço isso de minha casa, sem precisar pegar um avião, sem o cliente precisar gastar com passagem aérea, com deslocamento. Tive a oportunidade de fazer audiência ouvindo testemunha em Lisboa, em Portugal, e correu tudo bem. Imagine uma carta rogatória para se ouvir uma testemunha em Portugal, o tempo que demandaria. Enfim, hoje tive a oportunidade de fazer 2 sustentações orais, uma no Tribunal de São Paulo, uma no Tribunal de Campinas, na mesma tarde, coisa que eu não conseguiria fazer presencialmente. Então, assim, é um já vai representar um adiantamento de pauta também, né? Porque senão você teria que pedir a redesignação de uma delas. Exatamente. Não, eu fui acompanhando, uma pelo celular, outra pelo computador, deu certo. Eu consegui fazer as 2 sustentações, coisa que eu não faria presencialmente. E o Lucon, que é advogado, ele sabe, tem casos que o cliente não tem como delegar. E eu dei o azar de cair 2 casos desses no mesmo dia. Assim, aquele caso estratégico que não tem como você delegar para outra pessoa. E eu consegui fazer os 2 atos. Então, assim, realmente é algo irreversível. O ganho que se tem de qualidade de vida hoje, eu não quero voltar a viajar como eu viajava, confesso a vocês. E tem funcionado, tenho feito, né, com você também, né? Eu também não quero. Fica mais com a família, está mais em casa, aproveita muito mais, tem mais qualidade de vida, mais saúde. Agora, tem uma peculiaridade do processo de trabalho que justifica a resistência, Lucon, dos advogados trabalhistas em relação às audiências de instrução. Porque no processo de trabalho a gente tem uma valorização muito grande da prova testemunhal. A gente tem um princípio da primazia da realidade, que você pode trazer qualquer documento que, se a parte vem e mostra por meio testemunhal que a realidade era outra, o juiz vai acolher a prova testemunhal. Então, por conta dessa peculiaridade, há uma resistência da advocacia trabalhista em relação às audiências de instrução. E aí eu aproveito esse contexto para pegar um instituto que a Tereza comentou, que são as convenções processuais. Se você tem uma instrução que é muito complicada, enfim, uma rescisão por justa causa, reversão de justa causa, uma equiparação salarial que demanda uma prova mais profunda e a parte não se sente à vontade para fazer a audiência telepresencial, as partes podem fazer uma convenção processual e pedir para ser audiência presencial, mas isso seria a exceção. E parece que a regra passa a ser a audiência telepresencial. Até porque, confesso, a experiência que eu tive até hoje de audiências telepresenciais, não tive qualquer problema. Ouvi testemunho em Lisboa, tive audiência no interior de Minas, que eu teria que pernoitar em Belo Horizonte, eu fiz audiência do meu escritório, o juiz mandou a ata antes para eu conferir, isso está ok, antes de publicar. Então, assim, a coisa funcionando muito bem. Então, não quer fazer audiência telepresencial, vale-se da convenção processual, mas isso seria a exceção. A regra tem que passar a ser o ato de forma telepresencial por todos esses ganhos que nós colocamos aqui de tempo e de dinheiro. Eu concordo com o Bruno. Eu acho que o direito do trabalho, o direito penal, a audiência de instrução é mais complexa em se fazer por ambiente virtual. Mas, se colocando a regra no virtual e a exceção as partes convencionarem, eu acho que isso pode ser feito. E nós caminharemos em breve, Bruno e Tereza, não sei se vocês pensam assim, mas começar a tirar esse encargo do Estado. Então, as oitivas de testemunhas poderão ser feitas em um ambiente neutro,
escolhido pelas partes ou no escritório de um dos advogados, com os outros advogados, sendo filmado, não é? Havendo uma documentação perfeita. Vejam, o local, quando se fala em local virtual seguro, é claro que as testemunhas devem pensar num local adequado, isolado, sem interferências externas. Isso tudo pode ser disciplinado, não é? Dizendo que as testemunhas não poderão estar acompanhadas dos advogados das partes durante a oitiva. Então, tudo isso pode redundar num ganho muito grande e numa possibilidade de uma prova oral idônea. Mas nada impede que haja a convenção processual no sentido de se fazer a colheita da prova em outro ambiente que nem mesmo dirigido pelo juiz, quer dizer, aquela prova vem pronta para o juiz e se ele achar interessante fazer outras perguntas após a oitiva das perguntas formuladas pelos advogados, ele pode determinar aí uma outra ocasião por um link, por um simples link. O ganho é extraordinário, né? O Bruno falando dessa possibilidade de audiências em vários lugares, o ganho de qualidade de vida é maravilhoso. Eu também tive caso aqui de sustentar no TJ de São Paulo e sustentar no TJ de Minas, no mesmo dia. Sustentar no STJ e sustentar no TJ de São Paulo. Isso é absolutamente extraordinário e o cliente quer que você faça a sustentação oral, não quer que outro advogado faça, ou mesmo que se peça um adiamento, porque o cliente também fica com aquela impressão de que não está dando a devida atenção à causa dele. Isso tudo fica afastado com essa possibilidade de uma sustentação oral virtual, com a colheita de testemunhas por meio virtual. Eu sinceramente, acho que o ganho foi extraordinário e que essa pandemia, nesse sentido, veio para o bem. Agora, com vocês falando aí a respeito dessa matéria, e a gente já vai aí para 1 hora de bate-papo, eu não quero abusar muito, apesar do meio virtual. Mas uma última questão que o pessoal tem levantado, e eu queria ouvir vocês. O CPC, ele trouxe algumas regras com relação à questão de procedimentos no meio virtual, vamos dizer assim, em termos gerais, meios digitais, mas, obviamente, ninguém podia prever um procedimento tão rápido para um traslado, né, do físico para o virtual, no espaço aí que nós tivemos de menos de 1 mês, né, vamos dizer assim. A gente já tinha o processo eletrônico, funcionava bem. Eu me lembro que, quando foi implementado, houve, claro, como toda novidade, um burburinho danado com relação a isso, e muita gente também contrária. Eu mesma achava que nunca na vida fosse conseguir abrir o PJE. Até hoje tem vezes que eu ainda me atrapalho, mas, enfim, a gente acabou se acostumando, né, e foi muito melhor. Só de eu não ter que empurrar carrinho de supermercado com processo, eu já achei o máximo. Mas, em termos de procedimento, e aí a gente já fala da questão da prova testemunhal, da prova pericial e etc., nós não temos uma regulamentação, óbvio, no Código de Processo Civil. E a resolução dessa última, acho que é 345, né? 345, 349 do CNJ, que fala do juízo 100% virtual, ela prevê que o procedimento deve ser, e agora eu estou falando expressamente isso, deve ser fixado pelos tribunais, né? E o que eu acho muito interessante, porque cada região tem sua peculiaridade, né? Aqui em São Paulo, a peculiaridade é uma. No Pará, a gente vê nossos colegas do Pará, do Acre, do Amazonas, é outro mundo. Então, quer dizer, seria realmente mais interessante que se fixasse pelos tribunais. Mas tem gente questionando a constitucionalidade desses procedimentos, porque já que os procedimentos processuais devem ser nacionais, haveria alguma violação, sob o ponto de vista de vocês, de essas regras procedimentais serem fixadas por juízos estaduais? Ou seja, será que a gente estaria voltando aí no tempo para a fixação de regras processuais
O CPC, Tereza, eu acho que regras específicas para melhor disciplinar sempre são complicadores. Eu acho que seria interessante o CNJ regulamentar essas normas de caráter geral. O CPC consolidou o uso de recurso tecnológico da videoconferência no artigo 236, parágrafo 3º, não é? que estabelece que os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial, e parágrafo 3º dispõe que admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Uhum. Soma-se a isso, eu menciono aqui, o Código de Processo Penal, os artigos 185, 217 e 222, e a Resolução número 105 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. Então, nós temos aí já uma disciplina muito espalhada a respeito da possibilidade da utilização da videoconferência. Eu tenho a impressão de que seria mais interessante ter normas gerais pelo CNJ, de questões aí mais simples, como isso que eu falei, na oitiva de testemunha, a testemunha está em ambiente isolado, que seja feita a comprovação de que o ambiente é isolado. Existem formas de se regulamentar e conferir à audiência em ambiente virtual uma margem de segurança bem grande. E eu acho que uma disciplina geral seria muito boa, porque teremos aí uma diretiva nacional e os advogados, os juízes saberiam que a prova foi colheita, foi produzida de uma maneira mais segura possível. Ainda que fosse feita por resolução, como ainda que resolução do CNJ. Até porque a lei parece que o processo legislativo é muito demorado, né? Isso aí parece que reclama uma ação mais imediata, né? O que você acha, Bruno? Como é que vai ficar a gente na trabalhista com isso, Bruno? Essa regulamentação nacional é importantíssima, imprescindível para se trazer segurança jurídica. Eu já tive inúmeros problemas com o PJE, Tereza, assim, desde um recurso que foi feito no interior de Minas, que tinha uma regulamentação local que limitava a quantidade de documentos, que eu vejo como inconstitucional, né? Até uma pessoa que ajuizou uma ação no Rio de Janeiro, o foro competente era São Paulo, a ação foi extinta no Rio de Janeiro, só que não tinha, ele queria remeter, né, pelo PJE, não tinha como remeter, não tinha regulamentação para remeter. O juiz do Rio extinguiu, ele teve que propor ação em São Paulo, propôs pós-reforma trabalhista, foi condenado em honorários advocatícios por conta disso, perdeu a ação e foi uma condenação altíssima. Então, veja, porque não estava regulamentado, porque o correto, ele ajuizou antes da reforma, mas não tinha como operacionalizar pelo PJE a remessa para São Paulo. Então, são vários problemas. O PJE trouxe aí também uma grande economia, você falou do papel, realmente. Hoje, no meu escritório, eu tinha uma sala só de arquivo que virou... Eu aproveitei, não existe mais sala de arquivo no escritório, né? Não existe mais arquivo no escritório. Então, a gente ganha espaço, realmente, mas ainda há tudo, né? Ainda há muito para se aperfeiçoar, né? E é imprescindível essa regulamentação nacional. Eu acho que essa vai ser realmente a tendência, né? Bom, Bruno, Lucon, não quero abusar mais de vocês. Agradeço em nome da academia imensamente por vocês poderem participar desse bate-papo aqui, esperando aí uma reflexão sobre essa questão de realmente montar uma comissão para que a gente possa apresentar aí um projeto, né, Bruno? Não sei se, enfim, pelo menos colocar o assunto em pauta para discussão. Acho que só da gente estar discutindo aqui já vale para que quem nos assista poder refletir da necessidade, inclusive, que a gente tem de se ter normas próprias e parar com esse monte de regulamento ou de posicionamentos individualizados, vamos dizer assim, né? Porque isso acaba prejudicando muito o andamento das coisas. E a gente nem teve tempo ainda de falar dos precedentes, né? Mas eu deixo vocês aí com os minutos finais, ficamos aí com os precedentes pendentes para que possam voltar para um outro café da manhã.
Agradecendo o nosso público, professor Lucon, muito obrigada pela disponibilidade de estar conosco. Bruno também, sempre querido, colaborando aí com todos os projetos e esperando que a gente realmente consiga cada vez estar mais próximos aí do Instituto de Direito Processual, que para nós é super importante para poder conseguir discutir sobre todos esses temas tão importantes. Muito obrigada, professores, e deixo os dois aí com as palavras finais para despedida do nosso público. Bem, eu só tenho a agradecer o honroso convite da academia, agradecer a Tereza Narras aqui pela participação, pela possibilidade de diálogo e parabenizá-la por esse maravilhoso trabalho que vem sendo desenvolvido pela academia, esse diálogo com extrema naturalidade, até muito bom de participar, não é? Então, eu quero dizer que fiquei muito feliz e é sempre um aprendizado, não é? Esse diálogo, um vai aprendendo um pouquinho do que o outro sabe, e então essa forma de se fazer esse diálogo é muito interessante, e isso foi permitido muito pela tecnologia, não é? Então, eu quero colocar também o Instituto Brasileiro de Direito Processual à disposição da academia, e, inclusive, na elaboração, na formação de comissões aí para a elaboração dessas regras aí, que a configuração não é importante, a configuração, se será um código ou se será um livro, isso, no meu modo de ver, é um pouco irrelevante. Nós temos que tirar um pouco do nosso orgulho, ficarmos despojados e pensarmos que a justiça é uma obra do ser humano, então é uma obra conjunta. E nessa linha, todo o trabalho será sempre bem-vindo. Eu quero também agradecer aqui ao Bruno por essa oportunidade, por essa possibilidade do diálogo e dizer que fiquei muito feliz de reencontrá-lo nesse ambiente virtual. O prazer é todo meu, Lucon. Foi um diálogo muito proveitoso. Eu parabenizo a Tereza Narras aí pelo projeto. Ela vem aí realmente agitando a Academia Brasileira de Direito do Trabalho com muitos projetos valiosos como esse. E foi um grande prazer, né, poder debater aqui com dois amigos, né, esse diálogo entre o processo civil e o processo do trabalho, duas pessoas que eu admiro como juristas e como pessoas, de forma que foi uma grande alegria, um grande prazer, uma manhã maravilhosa, agradabilíssima, poder conversar aqui com os colegas e amigos sobre o processo civil, o processo do trabalho, né? Precisamos fazer outros, viu, Tereza? Trazer o nosso professor Paulo Lucon aí para a nossa academia também. Se Deus quiser. Gente, muito obrigada, um beijão. Obrigado. Bom dia para todo mundo. Beijo, muito obrigada. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.